Olá! Começou o 6º episódio do USC Brasil Podcast, uma produção do USC Brasil Office. Eu sou Marcos Costa. Um bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, muito obrigado por nos ouvir. Espero que esteja sendo útil para você, como está sendo para o Rodrigo Casarim, que me mandou esta mensagem. E, cara, parabéns pelo podcast, estou seguindo lá, já ouvi todos os episódios, muito legal. Abre bastante a nossa cabeça, a nossa visão aí do pessoal que já passou por lá, do processo, enfim, da experiência. Bem bacana mesmo. Parabéns. Legal, né? Obrigado pelo feedback, Rodrigo. Um grande abraço. E vamos seguir firmes aqui com esta temporada inicial de episódios. Ainda temos mais alguns programados aí pela frente, incluindo um último episódio especial com a Annelise Hoffman, Brazil Country Coordinator do Education USA, uma instituição do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o famoso Department of State. Segue a gente lá nas redes sociais que você fica sabendo de tudo. Ativa as notificações do seu agregador de podcast preferido. Estamos também no YouTube. É só procurar por USC Brasil e Brasil com Z, ok? Então é isso aí, vamos lá. Hoje a nossa conexão é com Seattle, a cidade que abriga a sede de grandes empresas como Starbucks, Microsoft e a Amazon. E eu converso com a gerente global de supply chain da Amazon, Penha Martins. A Penha é formada em engenharia pela UF, a Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Trabalhou na ESO brasileira e também na Vale, até que se decidiu por um MBA na USC Marshall School of Business, uma das top schools de business nos Estados Unidos. Cursou, então, o USC Marshall iBear MBA Program. Pegou o diploma e foi realizar o sonho de muita gente, que é trabalhar na Amazon. Penha, que privilégio, hein? Seja bem-vinda aqui ao USC Brasil Podcast. Tudo bem contigo? Oi, Marcos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar com a USC e falar especificamente para o público brasileiro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje para ter essa conversa. Puxa, a oportunidade é nossa aqui de te ouvir, porque eu sei que é algo muito generoso quem consegue dedicar esse tempo aí para compartilhar suas experiências, porque é uma super ocasião aí para as pessoas poderem aprender um pouquinho com quem percorreu um caminho que é sonho de muita gente, né? Como eu disse. Eu quero saber detalhes aí sobre como você chegou até Seattle para trabalhar na Amazon. Por isso, a gente precisa, então, conversar sobre a sua experiência com o iBear MBA da USC Marshall, né? O iBear é um programa de MBA diferente aí do tradicional, certo, Penha? Um ano só, ao invés de 2, um foco claro aí em profissionais em meio de carreira. Você fala um pouco para a gente sobre o programa? O iBear, como você comentou, é um programa de MBA bastante único, né, se você compara com os outros MBAs que a gente tem no mercado. Tradicionalmente, a gente vê na prática, assim, muitos estudantes que ingressam no curso MBA, eles ingressam em média com 4 anos de experiência profissional, 4 a 5 anos, nas top schools. Uhum. E o iBear ele tem uma proposta um pouco diferente, porque ele é desenhado para alguém que já está num estágio de carreira avançado, alguém que tem aí 12, 13 anos de experiência profissional, né? A média de idade, inclusive, né, reflete isso, né? Uhum. Você tem profissionais bem mais sêniores, muitos deles já exercem cargos de liderança nas suas organizações, a grande maioria, diga-se de passagem, e na verdade, você tem um time, né, um grupo de estudantes que, enfim, vem de diversos países, né, na minha turma a gente tinha, acho que 14 ou 15 diferentes nacionalidades, então é um ambiente global muito rico, onde você tem profissionais que já estão num estágio avançado de carreira. Então, esse MBA, na verdade, em termos de currículo, ele é muito semelhante, eu diria basicamente que ele é equivalente, né, a um MBA de 2 anos. A diferença é que a gente não tem estágios, a gente não tem essas características, né, digamos assim, né, esse desenho típico de um MBA que é de 2 anos, que você faz uma pausa, você faz um estágio de verão. O iBear é tudo muito condensado.
né? E o conteúdo ele é muito rico, então, em termos de, digamos assim, de conteúdo, de formação, é bastante puxado. É um programa que exige muita dedicação, né? A gente tem aulas de segunda a sexta, e na maior parte dos dias eu tinha aula de 9 às 4, 5 da tarde, e, Puxado. e depois da aula eu ainda ficava estudando, e nos finais de semana com os colegas também, então ele é um programa bastante intenso. E o fato de terem pessoas no programa que têm essa senioridade e essa riqueza cultural, né, de ter uma Uhum. representação de tantos países, faz com que essas discussões elas sejam de alto nível, né, no sentido de discutir questões globais, né, perspectivas, né, de como um profissional da América Latina vê a Ásia e vice-versa. Então, assim, é um ambiente bastante rico. Então, acho que isso faz o iBer ser bastante único, se você já carrega bastante experiência profissional. Entendi, entendi. Então, se é um programa focado em pessoas que já estão nessa fase aí da carreira, muito Uhum. possivelmente temos os alunos aí que acabam se mudando para Los Angeles com família, já com a família constituída. Você foi sozinha? Como é que você foi para lá? Eu vim para Los Angeles para o programa, né, com o meu marido. É, Uhum, mas tipicamente eu diria que a grande maioria dos alunos da minha turma vieram com família, né? uhum, Ou alguns deles optaram por fazer um modelo híbrido, onde a família permaneceu no país de origem e durante férias e determinados períodos a família vinha para Los Angeles. uhum. Mas, de fato, é um programa que, isso é um bom ponto que você está trazendo, porque, diferentemente de outros programas, onde a maioria dos alunos estão no início da vida profissional, então muitos deles ainda não têm, né, a filhos ou família estabelecida, o AEBER tem que acomodar essa realidade de profissionais com nível de senioridade, com família estabelecida, e também de indiretamente propor um programa que, de alguma forma, ele seja inclusivo, né, para que essas Uhum. famílias também, de alguma forma, participem dessa experiência. Então, durante o ano que eu estive em LA, pelo programa, a gente teve muitos eventos que a universidade organizou, eventos, né, que integraram as famílias, as crianças, então isso foi muito interessante, isso vira, na verdade, uma grande família, né, especialmente porque, como na maioria, né, a maioria dos alunos são internacionais, isso faz com que aquela família se torne a sua família naquele ano, né? Então você faz celebrações de forma conjunta, você celebra Natal com a sua família, né? E a Legal. sua nova família em Los Angeles. Então isso gera um vínculo muito grande, né? E uma conexão muito forte entre os alunos e suas famílias. E o pessoal, então, cria essa comunidade que você falou, né? Tá todo mundo junto, celebrando aí momentos especiais, feriados, festas, enfim. O, o Sim, pessoal, o pessoal mora perto um do outro, assim, então, como é que é? o Eber ele também tem nesse sentido da moradia, o Eber também ele tem um desenho bastante específico, né? O Eber recomenda que você fique numa determinado condomínio, né? E no meu ano, a grande maioria dos alunos optaram por ficar nesse local, até porque isso facilita muito os grupos de estudo, facilita muito a integração, né? Quando a gente está todo mundo Uhum. no mesmo local. E o próprio condomínio já sabe que você é um aluno da USC, né? Então, principalmente se você está mudando para um lugar que você não conhece, você chegar no local já sabendo que, olha, esse lugar aqui é um lugar que você pode alugar um apartamento, e eles vão entender, porque na verdade você vem para cá, né? Você não, a grande maioria nunca tinha vivido no exterior antes, né? Uhum. Então você tem que passar por um processo de entender coisas administrativas, né? De como você alugar um apartamento, como você se estabelecer num outro país de uma maneira tão rápida. Acho que só complementando o teu ponto, sim, nós ficamos, a grande maioria, no mesmo local, e isso foi bastante interessante e facilitou essa integração. Entendi. Porque
para você alugar um apartamento, você chega num lugar que você é um estrangeiro, você muito provavelmente não tem um fiador, né? Não tem um crédito no banco, né? Exatamente. Então, você tem que. É tudo diferente, né? E você nem aqui tem uma conta bancária aqui, né? Você chega, para o que Uhum. você faz, aí no banco abre uma conta. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, né? Essas coisas que você passa, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante de um MBA no exterior, de forma geral, né? Você se depara com situações que são completamente novas, né? E você tem que aprender e você aprende, especificamente no IBER, é interessante porque como essa comunidade toda está no mesmo lugar, quando um tinha alguma dificuldade, ou não sabia como lidar com determinada situação, você sempre tinha alguém no grupo que de repente poderia dizer, olha, eu já passei por isso, acho que eu posso te ajudar dessa forma. Então eu acho que isso gerava uma colaboração muito grande também. Bacana. E você estava trabalhando na Vale, certo? Eu falei Uhum. lá no início. Você fez como? Você precisou pedir demissão lá para ir para a Califórnia, fazer MBA? Você deu uma pausa? Como é que foi isso? O meu processo foi um processo onde eu pedi, né, eu me desliguei da organização, porque na verdade eu queria passar por esse ano sabático, né, Uhum. e foi um momento da minha carreira também onde eu comecei minha carreira e trabalhei minha carreira inteira no setor de energia e mineração. A primeira parte da minha carreira, vamos dizer assim, o primeiro ato da minha carreira, né, ele foi 100% na área de energia e mineração, e eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na mineração com tecnologia, indiretamente também, com implementação de sistemas, com tecnologias que são utilizadas em operações de mineração. Então, foi uma experiência muito rica. Mas, em um determinado momento da minha carreira, eu achei que era importante me reeducar, digamos assim, né? Porque eu acho que o mundo está mudando muito rápido. Eu acho que a Uhum. gente precisa aprender a desaprender, né? E adquirir conhecimentos novos. Então, eu vim muito para o MBA com o mindset de realmente me desafiar em áreas que eu não dominava, né? Que basicamente era como lidar e como operar no ambiente global. Eu acho que eu sempre atuei em posições globais, mas aprendi com a experiência. E eu acho que num determinado ponto da carreira é importante você colocar um frame nessa experiência. Então, essa oportunidade de estar exposta a esse ambiente multicultural foi muito importante para mim. E com Entendi. relação, e com relação a um outro aspecto importante, eu acho que quando eu entrei na USC, eu pude realmente mergulhar no universo que eu tinha muita curiosidade de aprender, né? Me educar em novas tecnologias, Data Analytics, Machine Learning, essas coisas que a gente começa a falar muito, que a gente está falando muito agora, e eu não tinha um entendimento claro sobre essas áreas. Então, e eu tenho uma verdadeira paixão por tecnologia. Então, eu achei que era o momento de chegar e falar, não, eu preciso me reeducar para a segunda parte da minha carreira. Então, acho que o EBR foi um pouco o divisor de águas, né? Todo o aprendizado que veio antes foi extremamente importante, as experiências foram extremamente importantes, e me levaram a um ponto em que eu senti que, a partir daquele momento, eu não conseguiria, necessariamente, não da forma como eu desejava, enfim, adquirir esse conhecimento sem passar por um processo de imersão. Então, o Weber, para mim, foi essa escolha, né? Passar por um processo de imersão e me reeducar, principalmente nas áreas de tecnologia e como operar nesse ambiente global. Poxa, que legal isso, hein, Pen? Agora eu fico pensando aqui, é, é sempre um risco, né? Você está numa posição, trabalhando já como engenheira na área de energia, depois foi para mineração, trabalhando numa empresa como a Vale, uma das grandes aqui do Brasil, né? O sonho de muita gente é estar ali onde você estava. E de repente você então pede demissão para tudo e vai para fora do país estudar. E podia dar tudo errado, não? Podia, eu acho que certamente, mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre, enfim, acho que a melhor forma de responder essa pergunta é, e talvez assim, a forma como eu vejo, né? Eu acho que cada um tem as suas fortalezas, né? Aquilo que Uhum. você realmente sabe que você é bom fazendo, né? E aquilo que você sabe que você tem que melhorar. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu realmente gosto muito de aprender.
Legal. e eu foco muito mais na jornada do que no resultado final. Eu acho que o resultado final é consequência de uma boa jornada. Então, pessoalmente, eu senti a necessidade de ter esse aprendizado, né? De Uhum. estar exposta a um ambiente de operações globais, de supply chain, com tecnologia, e estar conectada, digamos assim, né, na fonte disso tudo, né? Então, para mim, por mais, sim, foi uma decisão de risco, né, e é sempre uma decisão de risco, mas eu também acho que essa experiência sobre sobre duas óticas possíveis, né? Então, assim, primeiro, foi uma decisão de aprendizado, né? Eu vim com o objetivo de aprender. Então, isso poderia convergir em dois caminhos possíveis, né? Retornar para o Brasil extremamente capacitada, com uma credencial que poucos no Brasil ainda têm, Uhum. ou continuar minha jornada aqui e estar exposta e continuar, né, a minha jornada e a minha exposição nesse ambiente que eu queria estar, né? Então, eu não vi necessariamente eu preferia olhar sobre a ótica da oportunidade do que sobre a Uhum. ótica do risco. Boa. Por, porque eu acho que se a gente tem que, acho que hoje, né, a gente tem que se sentir confortável em estar desconfortável. A gente fala muito em sair da zona de conforto, mas você não sai da zona de conforto se você não se coloca numa situação que você não sabe como lidar, Olha só. né? Então acho que é um pouco assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Eu sei que isso é uma das coisas, uma das áreas, uma das minhas fortalezas, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de, né, curtir essa jornada do aprendizado. Então, eu vi muito mais sobre o que eu posso ganhar do ponto de vista de aprendizado do que aquilo que eu posso perder. Mas assim, não foi uma decisão fácil. Né? É uma decisão que envolveu muita reflexão, envolveu a minha família, né, e todos os meus familiares mais próximos, de alguma forma, eles participaram dessa decisão e me apoiaram nessa decisão, né, e eu acho que esse apoio, né, familiar, né, estendido foi muito importante para mim, né, porque você, quando está num estágio avançado da sua carreira e você sai do seu país, né, você deixa o seu pai, você deixa a sua mãe, você deixa o seu irmão, você deixa pessoas que são muito importantes para você, né, você deixa aquele primo querido, né, o afilhado, a madrinha, né, você deixa pessoas que sempre fizeram parte da sua história. É diferente de você sair aos 20 anos de idade, né? Não estou dizendo que os vínculos são menos, digamos assim, menos intensos aos 20 anos, mas eu acho que quando você está numa fase, num outro estágio da sua vida, você tem algumas raízes, né? Que É talvez elas verdade. sejam um pouco mais sólidas, vamos colocar assim, porque você já olha, né, com aquela responsabilidade de que, poxa, eu tenho que cuidar dos meus pais agora, é minha responsabilidade, né? Então, isso tudo mexe muito. Então, não é só uma questão de tomar uma decisão de sair de uma empresa e fazer um MBA, é uma decisão de sair de um estilo de vida, né, de uma forma de viver e tentar algo novo. Então, isso mexe mais do que só no aspecto da onde você trabalha, entendeu? Mas da família, dos amigos, de tudo. Então, É algo que tem que ser sempre considerado, né? Porque chega a hora do aniversário do afilhado, chega a hora da cirurgia que a mãe vai fazer, chega a hora do Natal, enfim, nem sempre que a gente consegue estar perto, né? exatamente. Então, isso tem que ter uma resiliência emocional muito grande. E as pessoas que da sua família também, né? Uhum. Então eu tive muita sorte, né, pelos meus pais também serem pessoas que têm, a minha família de forma geral, meus pais, meu irmão, meus parentes mais próximos, eles serem pessoas que sempre olharam dessa forma também. A gente está longe, mas isso está sendo tão interessante para você que está todo mundo feliz por você. Então, Bacana. eu acho que esse apoio familiar é uma coisa que é extremamente importante no meu entendimento. Ele é decisivo. Acho que ele é um fator de sucesso. Legal, é isso aí. É bacana ouvir essa sua experiência, porque o pessoal precisa sempre considerar isso tudo na hora de decidir para fora, né? É o que você está dizendo. Exatamente. Você está dizendo que não é só você é, passar um tempo e voltar. Você foi com um projeto de
também poder ficar. E como você está aí agora, até hoje. Né? Você se formou quando? Potencialmente. Eu me formei em 2018, né? Então, quando eu vim com esse projeto de aprender, ficar ou não ficar, enfim, a gente não controla o futuro, né? No Uhum. meu caso, acabei ficando, e também não descarto a possibilidade de um dia estar de volta ao Brasil, mas, de fato, eu me formei em 2018, e depois que eu me formei, eu me mudei de Los Angeles para Seattle. Legal, legal. Eu quero explorar um pouquinho mais esse pós aí, a ideia, né? Como que o programa te apoiou, te ajudou nessa jornada. Mas antes eu queria comentar um assunto, assim, aproveitar que eu estou falando com uma mulher engenheira, trabalhando em ambientes, assim, de energia, como você falou, de mineração. Enfim, eu li recentemente uma matéria, de setembro de 2021, recente aqui, nós estamos fazendo essa conversa aqui em novembro, né, de Uhum. 2021, no site da Bloomberg, falando um pouco sobre os desafios de vermos mulheres cursando MBAs, que, segundo a matéria, é um caminho mais certo assim para as pessoas assumirem as melhores posições nas empresas e tal. Segundo a matéria, Penha, as mulheres são maioria nas faculdades americanas, ocupando mais do que 6 de cada 10 vagas, mas quando se trata de MBA, é o inverso, as mulheres ocupam menos de 4 vagas de cada 10, né? Eu sei que você foi para a USC Marshall, que foi assim, a primeira top school de business dos Estados Unidos a atingir paridade de gênero nos seus programas de MBA. Isso aconteceu exatamente no ano que você se formou, em 2018. Mas ainda assim, foi difícil para você entrar nesse mundo que, segundo os números aqui, é majoritariamente masculino? É um mundo masculino mesmo ou não? É sim, é bastante. Eu acho que isso é muito interessante você trazer esse ponto, né? E assim, a minha carreira toda, eu acho que eu sempre tive num ambiente onde diversidade sempre foi um desafio, né? Comecei em petróleo, né? E sempre em supply chain, operações, que também era uma área que hoje, felizmente, tem bastante mulheres, mas no passado, quando eu me formei em engenharia de produção, também não tinham tantas. E depois trabalhei nesses setores, né, que são setores onde a gente ainda não conseguiu atingir, né, no meu entendimento, a paridade de gênero, né, especialmente em cargos de liderança. E eu diria para você que, assim, no meu ano foi bem interessante, né, no Brasil, no ano que eu entrei na USC, no programa do IBER, eu fui a única brasileira que entrou, né, mulher, nós Uhum. éramos 5, né, e nós também não tínhamos representação de outras mulheres da América Latina. Então, no meu ano, eu posso dizer que acho que certamente eu fui a única da América Latina. Então, na verdade, eu costumava dizer que eu representava a América Latina, né? Não, você é do Brasil? Não, eu sou da América Latina. Boa. Porque, enfim, era uma representação cultural de uma realidade, né? De uma forma de pensamento, né? Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, é um ambiente que ainda nós não temos muitas mulheres, né? E eu acho que talvez nos programas de MBA, onde a gente, enfim, programas executivos, como é o caso do IBER, isso se torna ainda um desafio ainda maior, né? Uhum. Porque você precisa ter o apoio, né, fazendo um link com a discussão anterior a respeito do suporte familiar, né? A mulher, ela precisa do apoio da família, ela precisa do apoio do marido para que ela possa fazer esse caminho, né? Se ela for, né, se ela já tiver um relacionamento, é importante você ter esse apoio também. E a gente vê normalmente acontecendo o contrário, né? A mulher, né, acompanhando, né, o seu partner, né, Uhum. em vez do contrário, né? Então, enfim, eu acho que de novo, linkando com a questão da família, eu acho que foi muito importante ter o apoio, né, e ter alguém que comprasse essa ideia de que isso fazia sentido para mim. O seu marido, né? Exatamente. Então, acho que isso foi muito importante. E eu acho que também uma outra coisa que é muito interessante é a educação familiar, né? Eu acho que desde o início da minha carreira profissional, os meus pais eles sempre me educaram de uma forma para que eu pudesse ter os meus sonhos, né, ter a minha independência profissional, ter a minha carreira,
fazer aquilo que eu gosto. Então, eles sempre me apoiaram muito quando eu fui fazer engenharia, quando eu fui trabalhar em petróleo, depois quando eu fui para mineração, quando eu fui trabalhar em operações e supply chain. Então, acho que essa coisa da família te estimular, né, e no meu caso, a minha família me estimulou muito, desde muito cedo, a buscar minha própria visão de mundo. Eu acho que isso também é uma coisa que você aprende muito, muito cedo, e essa coragem é uma coisa que você leva ao longo da vida, né? Então, eu acho que eu tive referências familiares de forma geral, de mulheres muito fortes e ativas e que trabalhavam e que tinham a sua independência. Então, acho que isso criou para mim um estímulo muito grande na minha carreira profissional, de olhar para aquilo e falar assim, eu também quero ser assim, né? Então, eu acho que de alguma forma, voltando para a sua pergunta inicial em relação o desafio, né, de você ser mulher num programa de MBA, acho que teve um fator bastante interessante, que foi o suporte que eu recebi da USC, né? Você tem, por exemplo, a USC tem um career advisor, né, que seria o equivalente a um coach, que te acompanha durante o processo em que você está cursando MBA. E nesse processo, acho que eu pude entender um pouco melhor a importância de exercer esse papel como mulher num programa de MBA internacional. E isso é interessante porque você não só entende melhor a importância do seu papel e as suas próprias competências, né, o que você traz para a mesa, que a gente, às vezes, no ambiente onde a gente não tem essa oportunidade de necessariamente ser visto, né, e se desenvolver e contribuir de uma forma mais ampla para esse tema. Eu acho que a USC coloca muita energia nisso, né? Então, eu posso dizer que depois que eu me formei, eu conversei com tantas alunas, tantos candidatos, né, que são mulheres também, né? E a partir do momento que encontra uma referência de alguém que fez, isso de alguma forma cria uma motivação para que essas pessoas também tentem. Então, eu acho que essa questão de equidade em programas de MBA não é uma coisa que a gente vai resolver necessariamente de forma rápida, principalmente quando a gente está falando desse nível de programa executivo. Então, eu acho que também eu tive muita sorte de estar numa turma onde todos os meus colegas, em especial os brasileiros, apoiaram muito, né, e sempre reconheceram o talento, né, e a capacidade das mulheres que estavam naquele grupo. Então, eu não me senti, talvez tenha sido o primeiro ambiente na minha vida profissional, digamos assim, acadêmica, que eu me senti realmente parte de um grupo, né, sem ter essa coisa de, equidade como sendo um ponto, um questionamento na minha cabeça. Poxa, legal, muito, muito bacana te ouvir, especialmente quando você fala do apoio da sua família, porque eu sou pai de uma menina de 11 anos e fico aqui pensando na responsabilidade que eu e a mãe dela, minha esposa, a Fabiane, temos, né, para que ela possa ocupar o espaço que ela quiser no mundo. Puxa, obrigado por compartilhar essa experiência. A USC Marshall School of Business é a faculdade de business da USC. Sempre muito bem posicionada nos principais rankings americanos, é uma top school de business nos Estados Unidos. A USC Marshall tem muito prestígio internacional e é reconhecida por sua ênfase em empreendedorismo e inovação, responsabilidade social e pesquisa. Muito bem localizada no campus principal da USC, ali no coração de Los Angeles, um dos principais centros de negócios do mundo, a USC Marshall oferece a seus mais de 5.700 alunos de graduação e pós-graduação oportunidades internacionais incríveis. Já são mais de 88 mil membros em sua rede de alumni, em 92 países diferentes. Oferece, então, uma rede de network que, além de ser gigante, é muito unida, se ajuda muito. Não é exagero dizer que os estudantes da USC Marshall se unem aí a uma rede mundial de líderes que estão, sim, redefinindo a forma como os negócios funcionam no mundo. Acesse marshall.usc.edu, soletrando Marshall, M-A-R-S-H-A-L-L, duplo L no fim, e descubra os programas de graduação, mestrado, doutorado e tudo mais que a USC Marshall School of Business tem para oferecer.
a gente vinha conversando um pouco antes sobre a sua chegada lá na Amazon, logo Uhum, depois de se formar. Você mencionou o papel fundamental aí, até para que você se sentisse bem acolhida, né, e parte do grupo do Career Advisor, né, sim. do que o programa oferece. É, eu acho que as coisas estão ligadas uma à outra, né? Se é um career advisor, como que ele te ajudou? Como que esse papel, essa pessoa te ajudou para que você evoluísse na carreira? Se é que eu posso chamar evolução, né? Posso chamar assim, né, Penha? Sim, eu acho que sim, eu acho que sem dúvida, eu acho que, aí conectando com o ponto que eu comentei com você no início, né, eu acho que a evolução e o aprendizado foi muito intenso, né, e eu acho que para mim essa é uma das, às vezes a gente associa muito sucesso como sendo aonde você foi trabalhar, a empresa que Uhum, você está, mas eu atribuo muito essa definição de sucesso ao que você aprendeu, né, uhum, a pessoa que você se tornou após essa experiência, né? Como eu coloquei lá no início, a jornada de aprendizado. Eu acho que o Career Advisor, ele exerceu um papel fundamental, eu acho que na minha transição, porque, primeiro, eu acho que eu precisava me reposicionar, né, como uma profissional que tinha tido uma experiência muito interessante, muito sólida, em segmentos muito específicos, e como tornar essa experiência, esse aprendizado, algo que eu pudesse levar para um setor que eu nunca havia trabalhado, como o setor de tecnologia, e de varejo. Então, eu acho que o Career Advisor, ele atuou num primeiro momento como um coach, dizendo assim, uhum, é possível, e deixa eu te mostrar por que é possível, né? E uhum, esse mostrar que é possível, veio não só através dele, mas através de conexões que ele me ajudou a estabelecer com a USC Alumni, né, que são os alunos que já se formaram pela USC em diversos programas, não só no IBER, e isso me ajudou a ter conversas, por exemplo, com pessoas que tinham uma experiência parecida com a minha, e entender que isso era possível, né? E entender como, e criar o meu próprio processo de estabelecer, né, uma ponte, uma conexão entre o passado, entre as minhas experiências passadas, o que eu havia aprendido no MBA e aquilo que eu queria fazer no futuro. Então, acho que o Career Advisor ele foi muito importante nesse sentido, numa primeira fase, de me ajudar a entender, né, as minhas fortalezas e como que eu poderia me posicionar dentro desse novo segmento. De uma segunda fase, que foi mais para o meio, do meio para o final do programa, eu acho que o Career Advisor, novamente, ele teve um papel fundamental no sentido de me ajudar na preparação para entrevistas, enfim, e oportunidades de trabalho. Então, acho que quando você sai do Brasil, mesmo que você tenha tido uma vasta experiência trabalhando em empresas globais, e eu posso dizer que eu trabalhei em duas grandes empresas globais e fui exposta a essa realidade global, você estar aqui, né, conversando, passando por processos, entrevistas com empresas daqui é bastante diferente, né? uhum, Então, acho que essa educação no sentido de entender que a dinâmica daqui é diferente da dinâmica, por exemplo, no Brasil, de como você contrata, de como você entrevista, de como você se apresenta, eu acho que essa educação foi muito importante no sentido da palavra educação mesmo, né, de ser educado naquele processo, naquela realidade que eu não sabia. E o meu career advisor ele tinha muita experiência profissional passada, trabalhando em grandes empresas, então acho que ele foi decisivo em me ajudar a colocar um frame na minha história, e me entender melhor também, me conhecer. Eu acho que nesse processo você acaba descobrindo coisas sobre você mesmo que você não sabia, né? Então, acho que foi muito interessante esse processo que ele fez, e o suporte que eu recebi dele, e também da USC como um todo, né, dos nossos coordenadores acadêmicos, do diretor do programa. Eu acho que todos eles, de alguma forma, contribuíram para essa jornada de aprendizado em diferentes estágios. Eu acho que nessa parte final, eu acho que, sem sombra de dúvida, a, a foi muito importante contar com esse apoio durante todo o programa. entendi. E quando você fala então desse Career Advisor, ele te ajudou desde o início, pelo que eu entendi, ali no meio teve, você mencionou um momento chave ali também, que dali para frente
Você estava, de repente, já se preparando para Uhum. processos. É, com que frequência você falava com esse Career Advisor? E o que exatamente ele fazia, Penha? Você sentava para conversar com ele? Tinha alguma tarefa para cumprir? Como é que é isso? Como é que é essa relação com o Career Advisor? Eu acho que no começo, né, eu me lembro que o Career Advisor foi a primeira pessoa que eu conversei na USC quando eu cheguei em Los Angeles. Então eu me lembro muito desse dia. Eu cheguei no dia, mandei um e-mail para ele, falei, olha, eu já cheguei no programa. Ele falou, então vem aqui amanhã, né? Então eu me lembro dessa conversa. E eu conversava com ele semanalmente, Toda né? semana. Toda semana eu conversava com ele. Porque uma coisa que foi muito interessante no começo, né, quando eu vim com a minha bagagem, com o meu currículo, especialmente no meu caso, que eu vim de mineração, né, minha experiência mais recente foram 11 anos trabalhando em strategic sourcing, em suprimentos na mineração, eu vinha com uma experiência, né, de categorias, commodities, muito técnica, né, envolvida sempre em assuntos que não são coisas que as pessoas normalmente falam, né, sobre, né. Então Uhum, ele precisou gastar um tempo comigo para conseguir, de alguma forma, traduzir essas experiências em algo que as pessoas aqui pudessem entender de forma mais fácil, né? Então, isso foi a primeira fase, né, onde eu redesenhei meu currículo, levando em consideração a realidade daqui, coloquei as minhas experiências de uma forma, com uma linguagem mais simples, e consegui, na verdade, através dessa simplificação, trazer e entender qual era o principal ativo que eu trazia do Brasil, né? uhum, Do ponto de vista profissional. E fazer esse link do como que essa competência que eu adquiri no Brasil poderia me ajudar aqui. Então, por isso que eu digo que essa fase um foi um pouco de, basicamente, coaching, né, e preparação. Nesse momento, você não está falando com empresas, você está se conhecendo, você está se entendendo nessa nova realidade. A partir de um determinado momento, a gente, digamos assim, 4, 5 meses depois que o programa ele já começou e você já está um pouco mais adaptado, você começa a fazer conexões, né? E aí ele ajudou em estabelecer essas pontes com pessoas que potencialmente podem te ajudar a entender o mercado, né? E em diversos, né, em organizações que você teria como, digamos assim, como target, né? Como objetivo. Então, aí você faz uma transição mais em estabelecer o seu networking e contar com esse career advisor para estabelecer as conexões com pessoas chaves, né? Então, por exemplo, meu career advisor conheci uma pessoa que tinha um background em supply chain, que trabalhava numa empresa, né, em uma das organizações que eu tinha interesse, né, que nesse caso foi a Amazon, e ele fez uma introdução, e aí eu pude ter uma conversa com ela, que também era mulher, falando, como é que você fez sua transição? Né? uhum. Então, esse tipo de insight, né, você aprende com o seu Career Advisor, você aprende com o USC Alumni, ou às vezes até outras pessoas que não necessariamente são da USC, mas que fazem parte do network do seu Career Advisor. Isso depende muito do seu interesse, né? Tipo, se eu não quiser falar com o meu Career Advisor toda semana, eu não preciso. Mas isso para mim foi muito importante. Né? Eu vi como uma ferramenta que a USC me deu e eu tentei utilizá-la da melhor maneira possível. Você falou com outras empresas, então, até chegar na Amazon? Sim, na verdade, a gente teve vários eventos da USC que a gente teve exposição a diversas empresas, né? Então a gente fez conversa, a gente visitou organizações, enfim, eu posso falar um pouco mais disso depois, mas a gente foi para a China, a gente foi para o Vietnã, Ah, a gente pode teve, falar agora. a Como é que é gente isso? teve eu acho que é muito importante você formar um networking, né? Porque Uhum, você precisa. Eu queria muito trabalhar na parte de tecnologia e varejo, né? Então eu uhum. tinha, né, enfim, eu tinha um objetivo muito claro, né? Porque eu queria viver essa experiência de supply chain nesse universo. Mas você conversar com outras empresas te ajuda a entender o mercado, né? Então, acho que abre a sua cabeça, né? Você conhece outros profissionais, você conhece outras histórias, então, mesmo sabendo que não necessariamente eu tinha interesse numa empresa A ou B, ter conversas com essas pessoas eram enriquecedoras, porque me ajudavam a entender essa realidade cultural que era nova para mim, Entendi. né? Então, peraí, a turma é uma turma de 50 e poucos alunos, certo? Isso. Você disse que foi parar lá na China, que você foi conhecer empresas. Como é que são essas viagens? Como é que elas acontecem?
O Iber, ele tem, no meu ano, né, a gente teve 3 viagens, né, que foram organizadas pelo programa, pela coordenação do programa. Uma que nós fomos para a China e para o Vietnã, porque a Ah, USC, para aqueles que não têm essa informação, a USC tem parcerias muito fortes, né, com empresas e instituições na Ásia. Então, a gente teve visitas a empresas, isso foi mais uma questão cultural mesmo, né, de entender essa realidade asiática, principalmente nesse cenário de integração, onde nós temos entre China e Estados Unidos, e todos os desafios atrelados a isso, né? E nós tivemos nessas visitas a oportunidade de visitar desde uma instituição acadêmica até uma empresa, por exemplo. Então, eu me lembro que na minha turma, por exemplo, a gente visitou a Intel no Vietnã. E outras, né, outras oportunidades que a gente teve nessa visita. Então, foi uma viagem onde a gente teve uma exposição cultural e a gente teve exposição acadêmica e exposição também a ambientes, digamos assim, corporativos, vamos colocar dessa forma. E os outros 2 eventos, eles foram que foi no Silicon Valley, né? Então a gente visitou empresas e teve a oportunidade de ter palestras com alunos da USC, conversas sobre carreira, sobre oportunidade de trabalho, enfim, sobre essa realidade, né, de trabalhar em tecnologia aqui nos Estados Unidos. E também tivemos uma visita nessa época para Seattle também. Né? Então, com o mesmo propósito, né? A gente visitou empresas e teve conversas com alunos, né, que organizaram esses eventos e receberam, né? Então, isso é uma coisa que é muito bacana, né? E um pouco depois que eu já estava lá na Amazon, por exemplo, eu acabei organizando um desses eventos para a turma seguinte, né? Para as 2 olha que turmas legal. seguintes, depois da minha. Então, assim, existe esse ambiente que você, na verdade, uma das coisas mais bacanas do MBA, né, é você ter esse network estendido, né, com todos os alunos que se formaram naquela organização, e acho que a USC, eu diria que talvez a minha leitura que é uma das mais fortes nisso, né. Então, a gente suporta muito o outro, né. Então, quando você passa uma mensagem falando assim, olha, eu sou da USC, eu sou Trojan, você pode me ajudar nisso? Então, assim, isso abre muitas conexões interessantes e muitas oportunidades de aprendizado contínuo, mesmo depois quando você não está mais no programa. E tem o contrário, né? Quando você sai do lado de estudante para o lado de alumni, você tem que fazer o mesmo por quem está vindo, né? Então, eu acho que é um pouco do que a gente, é um pouco dessa cultura, digamos, de MBA, e é uma cultura muito forte, especificamente na USC. Puxa, que legal. A comunidade vai se ajudando, se fortalecendo, né? Entendi. Bom, é, eu não quero invadir muito aí sua privacidade, Penha, mas a gente está falando então de um programa, claro que não é barato, né? Uhum. E como foi para você pagar pelo MBA? Você tinha condições de simplesmente ir lá na poupança e vou em frente? Você se planejou para isso? É algo que está, até que ponto está acessível para outros profissionais do Brasil? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Uhum, E eu acho a recomendação geral que eu daria para qualquer pessoa que está fazendo um planejamento de um MBA pensar nisso com antecedência. Né? Eu acho uhum, que isso é uma coisa que eu acho que é fundamental nesse exercício. MBA não é uma decisão de última hora. MBA não é uma fuga, né? aham, MBA tem que fazer parte de uma proposta de desenvolvimento pessoal. E por isso que todo esse sacrifício vale a pena. Quando você olha sobre a ótica de aprendizado e aquilo que você vai trazer para você, como indivíduo, aquilo que você vai aprender. Então, assim, de forma geral, cada um tem uma realidade diferente, mas acho que é importante saber que existem recursos disponíveis, né? Você pode fazer financiamento próprio, você pode fazer financiamento próprio / financiamento privado. Então, existem, né, instituições que suportam isso. Mas acho que, acima de tudo, é importante que as pessoas que tiverem com esse tipo de pensamento, principalmente o IBER, né? O IBER não é um programa que você vai com 20 anos, né? É um programa que você vai depois de 10, 12 anos de carreira profissional. Então, se uhum, você realmente perceber que na sua carreira profissional isso se encaixa como objetivo de médio prazo, a minha principal recomendação seria planejar isso com antecedência.
para que você se sinta confortável, por exemplo, em terminar o seu MBA, ter o seu tempo para se recolocar no mercado. Um MBA como o EBER não é diferente de um planejamento de um período sabático, né? Então, ele tem que ter os mesmos tipos de preocupação, ou seja, quando você sai do mercado, você tem que se preocupar em como vai ser o seu reingresso. Então, eu vejo o EBER muito dessa forma. Não é um programa que você vai fazer conciliando com o seu trabalho. Agora que Não, todo mundo trabalha remotamente, né? Não, eu vou lá e não, eu dou não, meu, eu dou meu isso, jeito. É. não, então, isso é uma coisa, é importante você tocar nesse ponto, né, porque eu acho que isso é uma realidade que a gente tem hoje, que a gente não tinha quando eu fiz o meu MBA. O MBA, ele é muito intenso. Da minha turma, de 55 alunos, não tinha ninguém trabalhando. Hum. E eu acho que é importante a pessoa entender que é aquela coisa do tipo, se você quiser reconciliar as duas coisas, você, na minha visão, depois de ter passado por isso, certamente vai perder a oportunidade de aproveitar aquilo que está ali na sua frente, né? Entendi. Porque você está num período de estudo intenso. Então, a sua energia, a sua capacidade cognitiva está focada para aquele objetivo. Então, não, eu particularmente, talvez alguém consiga gerenciar os dois, mas a minha carga de estudo era tão grande que quando eu não estava estudando, eu precisava de um tempo para me recuperar para voltar a estudar. Então, assim, especialmente se você for um aluno brasileiro, e aí vamos considerar, né, a média, vamos considerar a realidade brasileira, né, um aluno que provavelmente aprendeu inglês no Brasil, talvez tenha tido uma oportunidade de aprender inglês fora em algum momento, talvez se sinta muito confortável em falar inglês, mas assim, você vai estar o tempo todo discutindo e aprendendo uma língua que não é a sua. Só isso já nos primeiros meses, assim, drena a sua energia. É um Não é? esforço mental, né? É um esforço, exatamente, porque você não tem que só ouvir, você tem que escrever, todas as suas provas vão ser em inglês, todos os assuntos você vai aprender, desde contabilidade internacional até digital transformation, em inglês. Você vai ser educado em data analytics em inglês, não existe comunicação em português no EBER, Uhum. né? Então, só isso já te drena e já te puxa uma carga cognitiva enorme. Né? Então, eu assim, não digo que isso aqui é impossível, mas eu acho que, de novo, né, o que você quer buscar com esse programa? Se é uma jornada de aprendizado, se é uma oportunidade para te ajudar a endereçar gaps e oportunidades de desenvolvimento pessoal, foca no programa. É tudo muito puxado, então, né? Você falou, tinha que estudar Uhum, muito e tal. E você era uma pessoa que já estava no mercado há um tempão. Agora eu não sei dizer, cara, eu fico curioso. Geralmente a pessoa nessa fase já perdeu aquele ritmo de estudo que tinha na época da faculdade, né? uhum. É, então você falou que era tudo com muito esforço e tal, né? Só de estar falando outra língua e pensando em outra língua já te drena um pouco. É, mas as aulas valiam a pena? Quais eram os formatos? O que te chamava a atenção? Eu gostei muito, acho que assim, o Weber ele é muito único, né, em função dessa experiência, né, então se você aplica um case, né, um case study, né, que é uma coisa muito comum no MBA, né, você pega um case de uma determinada empresa e você, 4, 5, 6 páginas, e você você estuda aquele case e você discute em turma se aquela decisão, ou se aquela abordagem é a abordagem correta, se sim, se não, por que não. Então, a gente tem muitas aulas de estratégia, muitas aulas de gestão que passam por esse formato, né? E você tem as aulas, digamos assim, vou colocar um pouco mais técnicas, que são as aulas, por exemplo, de Data Analytics. Você está fazendo uma modelagem, né? E você está ali fazendo uma modelagem com o seu computador em tempo real, com o seu instrutor, com o seu professor, te explicando aquela determinada área de conhecimento. Então, você tem muito desses estilos de aula, né? Você tem essas aulas onde em dois cenários, você tem uma participação muito intensa. Então, não é uma aula que você fica ali assistindo o professor falar, é uma aula que você faz parte da aula.
né? Se você, por exemplo, não leu, tinha dias que eu tinha, por exemplo, 3 aulas diferentes e a gente tinha 3 cases que iam ser discutidos naquele dia. Então tinham 20 páginas que tinham que ser estudadas, analisadas, os números, os apêndices, para estar em condições de discutir aquilo na sala, porque senão você não tira proveito da discussão. Então, as discussões, elas sempre passavam por um conteúdo acadêmico, né, que os professores passavam, sempre com uma literatura de suporte, livros e etc. Mas você também tinha a preparação que você tinha que fazer para ir para aquela aula. Não era simplesmente sentar e assistir, né? Então, isso era uma coisa que consumia muito desse tempo de preparação. Assim, as aulas, né, o EBER tem um currículo básico, né, que todos nós temos que fazer, mas você tem muita flexibilidade, acho que agora tem até mais flexibilidade de quando eu me formei, de você colocar outras matérias no seu currículo, né. Então, por exemplo, eu moldei muito meu currículo para cobrir essencialmente todo o currículo básico do programa, mas eu tinha muito foco lá em tecnologia, né, como eu falei no começo, então eu coloquei muita parte de digital transformation, né, de transformação digital, coloquei a parte de analytics, coloquei inovação e coloquei supply chain, né, porque no final das contas eu queria conectar todos esses elementos. Então eu tive uma flexibilidade de conectar essas disciplinas. Então, por exemplo, eu recebi na época uma autorização para cursar uma disciplina do mestrado de supply chain, porque eu queria estabelecer conexão também com os alunos de supply chain e ver o que eles estavam discutindo. Então, assim, acho que as minhas escolhas eu tive muita flexibilidade de montar um currículo que atendia a minha necessidade. Em linha, de novo, né? Tudo é conectado, né? O meu currículo, ele tem que estar em linha com as minhas necessidades, que por sua vez está em linha com o meu plano de desenvolvimento pessoal e aquilo que eu quero depois do programa. Então, acho que é importante para o aluno, né, e uma dica que eu daria a qualquer pessoa que pense em fazer um MBA no exterior, é justamente olhar todos esses elementos de forma conectada. A escolha da sua matéria eletiva, ela tem que estar intimamente relacionada ao tipo de experiência que você quer ter após o seu programa, né? Que tem que estar ligada com o seu plano, conectada com o seu plano de desenvolvimento pessoal. Então, isso para mim é muito importante. Em relação a estudar muito, aí é uma questão muito pessoal, sabe? Mas conectando com o ponto que eu falei antes, assim, eu gosto da jornada, né? Legal. Então estudar para mim sempre foi um prazer. Eu nunca tive estudar para mim como uma forma de entender algo que eu não conheço, eu sempre foi uma coisa muito prazerosa. Então, para mim, eu vi aquilo de uma forma muito divertida. Nossa, que bacana, ter tempo para só estudar. Depois de 15 anos trabalhando e olhar para coisas que eu fazia e falar, não, mas isso aqui não é a forma de gerir hoje. Talvez funcionou até hoje, mas daqui para frente não vai funcionar. Eu acho que também foi uma experiência muito interessante, né? Quando vi os professores questionando, você faz assim? Não, mas isso não é o jeito de fazer. Como assim? Não, eu já trabalho há 15 anos e você está dizendo que não é o jeito de fazer? Pois é, eu acho que tem que ter muita humildade, né, quando Legal. você entra nessa jornada, porque acho que a gente, quando vai ficando um pouco mais experiente, como você falou, eu já trabalho há muito tempo, já fiz muita coisa, vou voltar para uma sala de aula e ficar estudando. Eu até entendo, né, esse mindset, mas considerando que tudo aquilo que a gente aprendeu, né, está mudando agora numa velocidade que nunca mudou antes, né, eu acho que o nosso conhecimento em algumas áreas, ele tende a se tornar obsoleto muito rápido, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para se desconstruir, né, no bom sentido, né, de pegar essa oportunidade de uma forma mais ampla, como oportunidade de aprendizado, e tirar aquilo, manter aquilo que é bom, né, suas fortalezas, tirar aquilo que você acha que é o momento de consertar. Eu acho que você de alguma forma se desconstruir, no bom sentido, para que você do outro lado saia um profissional melhor. Mas para mim foi divertido estudar muito. Eu acho que eu aproveitei a jornada. Então acho que Legal. É, poxa, tem um monte de coisa que eu quero conversar com você. Eu vou aproveitar essa chance. Eu quero falar, sabe do quê? hum, Do IBCP, o International Business Consulting Project. Eu me lembro, no uhum, início da nossa conversa, que você estava dizendo, o IBR não é um MBA tradicional, é um MBA intensivo para mid-career professionals, e você mencionou que um MBA tradicional, por exemplo, no summer, né, entre um ano e outro, os alunos vão fazer estágio e tal,
E essas experiências com o mundo real fazem parte também do aprendizado de um MBA tradicional, que o Uhum, IBER não tem, por ser um programa intensivo em um ano só. uhum. Mas vocês não deixam de ter contatos com empresas reais ao longo do curso por causa do IBCP, não é isso? Isso, acho que é um bom ponto, né? O que a gente tem no IBER é que na parte final do programa, a gente começa a aliviar, digamos assim, as disciplinas, né, a carga de aulas, e começa a colocar o IBCP como sendo um elemento central do seu fechamento de curso. Né? Uhum. O IBCP, na verdade, são projetos que empresas apresentam para o IBER. No meu caso, por exemplo, o projeto que eu trabalhei foi um projeto com a Hitachi para desenvolver uma estratégia de supply chain para componentes de veículos elétricos. E esse projeto, ele demandou que a gente fizesse um trabalho extenso de pesquisa, né? Então, a gente teve que fazer com recursos da USC, com outros recursos, por exemplo, parte do grupo viajou para a China por uma segunda vez para conseguir visitar fornecedores, conversar com fornecedores, entender as cadeias de abastecimento. Isso porque vocês estavam trabalhando num projeto da Hitachi. A Hitachi é uma empresa japonesa e no final toda a cadeia de abastecimento, uma boa parte dessa cadeia de abastecimento estava na China, então parte do grupo foi para a China para poder fazer um assessment um pouco mais detalhado em termos de opções de fornecimento. Na época eu não pude ir, porque eu estava participando de um processo seletivo, né? Então eu não pude ir, mas parte do meu grupo foi. Então, assim, foi muito interessante essa experiência. Então, a gente trabalhou, né, durante, acho que foram 12 semanas ao todo nesse projeto, onde a gente apresentou para a liderança executiva da Hitachi a nossa proposta, né, o resultado da nossa investigação, e a gente trabalhou com profissionais da própria Hitachi também, como se fosse um modelo de consultoria normal, né, onde você tem um Uhum. cliente, onde esse cliente te apresenta o problema e você trabalha numa solução para endereçar aquele problema. Né, e como parte do IBCP, a gente teve aulas de consultoria, né, com um professor da USC, que apresentou os frameworks, ensinou para a gente quais eram as técnicas que a gente utilizava em consultoria, porque tem muitos alunos de MBA, independente do IBER ou do MBA de 2 anos, que acabam indo para o segmento de consultoria. Né? E Uhum. mesmo se você decidir que esse não é o seu caminho, como foi o meu caso, eu não me tornei consultora, essas ferramentas elas são úteis em qualquer análise, digamos assim, né? São ferramentas para te ajudar a resolver problemas de forma mais eficiente. Né? Bacana. Tudo muito intenso, né? Tudo correndo muito, muita coisa acontecendo no ano só. Deu para aproveitar Sim, Los Angeles, Penha? há um pouquinho. Eu te confesso que eu aproveitei um pouquinho. Na verdade, eu aproveitei mais Los Angeles depois que eu me formei. Né? Eu acho que Los Angeles tem tanta história bacana que aconteceu lá, então foi um momento tão interessante da minha vida que eu acho que Los Angeles sempre vai ficar para mim na minha vida como um momento muito único, né? A oportunidade de ficar esse um ano estudando em um ambiente muito bacana, com pessoas muito bacanas, estabelecendo vínculos com essas pessoas também e aprendendo tanto. Eu acho que foi um ano muito feliz, apesar de toda a intensidade e de todos os desafios que eu vivi nesse período. Mas foi muito recompensador, né, do ponto de vista pessoal. Penha, só posso desejar para você cada vez mais sucesso nessa sua trajetória, nessa sua jornada de aprendizado. Né? Acho que ainda tem muita coisa para aprender sempre, né? Sim, E continuamos aprendendo. mas legal que essa jornada já não está no início, mas você está aí ocupando um papel super representativo, super importante, e que você continue aí, então, firme e forte, representando a mulher brasileira, latino-brasileira, Exatamente. latino-brasileira, estou inventando agora, né? Mas a mulher latina da América Latina, do Brasil e do Rio de Janeiro e de Niterói. Exatamente. A gente carrega várias credenciais, né? Eu acho que sem sombra de dúvida. É isso aí, continua arrebentando, continua aí só crescendo e espalhando coisas boas aí, meu desejo para você. Obrigada, Marco. Um abraço. Um abraço. Uau, bom demais bater esse papo com a Penha Martins. Espero
que você esteja gostando do programa, que é uma produção do USC Brazil Office, cujo e-mail é brasilsc@usc.edu, aqui no e-mail Brasil com S, ok? Obrigado por nos ouvir até aqui. Grande abraço, tudo de bom, muita paz e até a próxima. Tchau!